hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial do Livro Infantil. Este dia, esta data, é em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Quem não conhece algumas das suas obras clássicas, né? O Patinho Feio, a Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo. Mas será que nós estamos, de fato, usando com muito sucesso essa grande ferramenta da educação, que é a literatura infantil? Bom, mas esse é um assunto para quem entende dele, né? Por isso nós convidamos aqui a escritora, mestre e doutora em literatura, Carolina Bernardes. Trouxemos também 2 professoras e contadoras de história, Adriana Paim e a Cassiana Freitas. Essa data, Carolina, é uma homenagem a um grande escritor dinamarquês por conta das obras que ele escreveu, né? O Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo e tudo mais. Mas a produção literária infantil, ela surgiu com qual objetivo? Na verdade, o Hans Christian Andersen, que é considerado aí, hoje ele está sendo homenageado como a literatura internacional, ele foi o criador da literatura infantil. A partir dele que a gente começa a ter a literatura infantil. Antes a gente já teve outros autores, como Perrault, tivemos os irmãos Grimm, mas não havia essa preocupação, o objetivo específico de fazer um trabalho com crianças. Isso é algo muito moderno. É algo que vai surgir lá no início, meados do século XIX. É algo muito recente. Mas deixa eu pensar que ele escreveu, né? Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo, tantas obras clássicas da literatura infantil mesmo. Imaginar que ele fez isso sem se preocupar com o público que ele iria atingir, não é controverso, Carolina? Não, porque essas obras elas também foram escritas para adultos. Os adultos também aproveitavam essas obras, esses contos de fadas. Hoje parece bobo, né? Um adulto ler uma obra infantil dessa ou se interessar por contos de fadas. Mas na época, quando elas foram sendo registradas, elas tinham toda uma carga maior. Hoje elas estão muito adaptadas. O que chegou para nós tem muitas modificações. Mas na época as adaptações de hoje não são conforme foram registradas na época desses autores. Muito bem, meninas aqui, vocês que são professoras também, contadoras de história, né? Se contar a história é tão interessante como escrever história, né? Porque se você não sabe contar uma boa história, interpretar um bom texto, você pode estragar a história, não é, Carolina? Agora, de que forma a literatura pode colocar a criança mesmo conhecendo a realidade? A literatura faz isso? O livro infantil faz isso? Coloca a criança na realidade mesmo? Coloca. Hoje, assim, a grande importância desse escritor também é que quando ele contava, ele põe um pouco da vivência dele. E isso hoje, com o surgimento dessa pedagogia para a criança, dessa coisa pedagógica, as crianças se sentem como ele. Tinha uma criança que nunca se sentiu um patinho feio na escola, ou quem não é um portador de necessidades especiais que não se sentiu excluído, como o Soldadinho de Chumbo foi. Então hoje que nós buscamos nas histórias, e as crianças se aproximam muito disso, é o fato de que são a realidade. Antigamente está muito próxima da realidade deles hoje. Por exemplo, o João e a Maria. O pai abandonou e a madrasta abandonaram, e muitas vezes a gente vê isso na realidade também. Os pais hoje em dia trabalham muito, né? E às vezes não dão tanta atenção para as crianças, e eles se identificam muito com essa história. O contato, eles precisam do contato dos pais, da família, às vezes até o pai contar uma história. E acontece isso no João e da Maria. Eles abandonaram, e eles interpretam da forma deles, mas eles se identificam com a história. Então tem muita maldade, mas muitas vezes eles levam para a vida deles essas maldades. Às vezes a gente tenta procurar colocar algumas histórias mais felizes, né? Mas também é importante esse outro lado. Bom, voltando aqui, eu quero mostrar aqui essas 3 obras maravilhosas da nossa convidada aqui especial, da Carolina. Mais interessante é que são produções artesanais. Explica pra gente aí um pouquinho. Esse aqui foi o seu primeiro livro, O Centauro Amarelo. Na verdade, um livro para adultos. Para adultos, são contos. São contos para adultos. Eu já tinha a técnica do recorte colagem, eu trabalhava um pouquinho com artesanato. E sempre aquela dificuldade de editar, de conseguir uma editora. E eu, então, tive a ideia de produzir meus próprios livros em casa, e todos eles foram feitos à mão, todos em casa por mim.
E eu cheguei a produzir 180 exemplares. Parece pouco para uma editora, né? Mas para produzir à mão, um a um é bastante. Então, na minha impressora, eu fui imprimindo um por um, capa por capa. Olha só, gente, o segundo aqui, ó, Carolina Bernardes, né? Ilustração da Bianca Dum, sua filha. Minha filha, nome artístico. Nome artístico, a Bianca, gente, hoje tem 13 anos, mas a primeira ilustração que ela fez foi aos 11. É, foi exatamente. desse daqui, né? Vamos mostrar ela então, olha só, ilustração da Bianca. Talentosa, hein? Esse livro também saiu artesanal, não tem editora, não consegui ainda uma editora. A Claridade Festival, esse já para um público romance infantil, romance né? Para 11, 12 anos. Olha aqui, que gracinha. Agora, Carolina, é muito difícil ainda. Esse daqui, que é o seu mais recente, sua mais recente obra, né? O Flowers. E eu perguntei, Flowers, o que significa, né? E você me respondeu o quê? É flower, né? Flor em inglês, que é a minha filha menor, a Rebeca, que é a segunda filha. Ela tinha uns 4 aninhos na época e ela queria aprender a falar flower. Mamãe, como é flower em inglês? Né? Flor em inglês. Eu falava flower. Ela não conseguia, ela só conseguia repetir flower. E aí a sugestão aí para o nome do livro? Já ficou a sugestão para o nome do livro. Ele também foi feito artesanal. Todas as ilustrações são recorte colagem, exatamente como está aí. Todo o livro, eles conseguiram, do Instituto do Livro, reproduzir exatamente como o livro é no original. Exatamente. Agora, o interessante é que você ganhou, né? O concurso. Sim, é o concurso Grandes Empresas na Literatura, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura e pelo Instituto do Livro. Eu venci a categoria Contos Infantis, que foi em 2009, a segunda fase. É um projeto que eles vêm fazendo todos os anos. Muito interessante, por sinal, está de parabéns aí e a premiação é a edição do livro. Então, primeira vez que você conseguiu ter o seu livro editado. Sim, a primeira vez. E você vai estar na Feira do Livro também, este ano, né? Helena, quero te agradecer muito. Será que nosso tempo assim é curto, mas muito obrigada. Eu te agradeço, é uma oportunidade assim, muito especial poder falar da literatura infantil aqui. Nesse dia tão especial também. E quando você tiver aí mais uma obra surgindo, você volta aqui para mostrar pra gente, tá bom? Cassiane e Adriana, princesas. Muitíssimo obrigada, viu? Imagina, obrigada pelo convite. Gostamos muito pela oportunidade. E eu encontro vocês amanhã no Parque Maurício Viagem, tá bom? E eu espero encontrar você também de casa amanhã pra gente curtir aí um dia em família, né? Que você tenha um excelente fim de semana. Que Deus guarde a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho e que a gente possa se encontrar na próxima semana aqui na nossa sala de visita. Até lá. Sala de visita com Dulce Neve.